Tudo bem, oitavo ano? De boa todo mundo aí? Estamos retornando com o nosso conteúdo. A intenção é que a gente acabe esse módulo ainda nessa aula, tudo bem? Ou na próxima aula, porque vocês sabem que eu divido as nossas aulas em duas para não pesar muito na hora de mandar para o YouTube, tudo bem? Então vamos lá. É o seguinte, ó. Nós já tínhamos visto ontem, só vou retomar aqui rapidinho para a gente poder avançar então. Tá? Eu acho importante que a gente retome o conteúdo antes de avançar. Nós vimos que os Estados Unidos, como nós o conhecemos hoje, na sua origem era formado pelas 13 colônias. Tá? E eu falei ontem sobre a diferença entre as colônias espanholas e portuguesas, que foi o nosso caso, que eram colônias de exploração. Então, quem se mudava aqui para a América durante esse momento histórico, estamos falando aqui de século XVI, daí para frente, não é? Quem vinha para a área que pertencia a Portugal ou Espanha, vinha para explorar. Os colonos que fugiram para a América do Norte, tá? Muitas vezes iam para a nova colônia na América para ocupar o território, para morar no território. E nós falamos ontem que se você vai para um lugar para explorar, a sua ideia inicial é tirar o máximo possível de riqueza e mandar para a sua metrópole. Se você vai para morar num lugar, você vai transformá-lo e adaptá-lo da melhor maneira possível para você poder viver bem ali. Tudo bem? Outro ponto importante que eu vou voltar a frisar. As colônias do sul dos Estados Unidos se voltavam praticamente para a agropecuária, principalmente na produção de algodão, usando o trabalho, mão de obra escrava. Os estados do norte, vejam o meu mouse aqui, eram estados que com o tempo foram adotando a prática industrial, tá? E valorizavam o trabalho livre, assalariado. E é claro que isso vai dar uma treta gigante entre os dois, porque eles vão acabar entrando em guerra bem mais tarde, ok? Então vejam que desde o início da sua história nos Estados Unidos, não é, já havia uma diferença entre os povos que habitavam a região norte dos povos que habitavam a região sul. Lembrando que muitos que se mudaram, muitos colonos que se mudaram para essas 13 colônias, fugiam também de perseguição religiosa lá na Inglaterra. Certo? Legal. Muito bem. Tem até um detalhe importante aqui, que eu sempre falo na aula presencial, que muitos holandeses fugiram de perseguições na Holanda, no seu país natal, foram para as 13 colônias e fundaram uma cidadezinha, uma vila muito sem importância na época, chamada Nova Amsterdã. E alguns brasileiros, se mudaram para essa região também, ajudaram a fundar a cidade de Nova Amsterdã, que hoje é somente Nova York, ok? Então, a mais importante cidade do mundo tem um dedinho brasileiro na sua fundação. Ok, pessoal? Beleza? Vamos lá então, continuando. Muito bem. Nós falamos ontem também sobre o comércio triangular entre as colônias do norte, a África e a região das Antilhas Francesas. Tá? O objetivo aqui é mandar rum para a África em troca de escravos. Legal. Outro ponto importante, eu vou chamar a sua atenção para isso também, é o seguinte, ó. Façamos uma distinção aqui entre aquilo que é metrópole, no caso estudado agora, a metrópole de que nós estamos falando é a Inglaterra, tá? E a colônia, nesse caso, são as 13 colônias que mais tarde vão formar os Estados Unidos. É importante que você saiba essa distinção. A metrópole é quem domina. Nesse caso estudado aqui, é a Inglaterra. A colônia é aquela dominada,
ok? Então, no nosso caso, Inglaterra dominando os Estados Unidos. Beleza? Tranquilo? Isso nós falamos ontem. Agora, um ponto importante nessa história toda é o seguinte, essa colônia passa a ter cada vez mais autonomia com relação à sua metrópole. Tá? Porque a metrópole, desde o início, não se importou tanto com a colônia, que começou a desenvolver um mercado interno muito bom, não é? Começou a desenvolver uma cultura própria voltada para a independência. Quando a metrópole percebe que a colônia está colocando as asinhas de fora, a metrópole vai começar a agir. O interesse inglês agora, na verdade, é cortar o suprimento de escravos que segue da África e acaba chegando até as colônias. Tá? Afinal, se o escravo ainda é a mão de obra mais importante da colônia, se você cortar o suprimento de escravos, você acaba prejudicando a economia colonial. E quanto mais autônomo for uma região, não é? Quanto mais forte for a autonomia dessa região, maior a vontade de se libertar da sua metrópole, e isso a metrópole não deseja, ok? Tudo bem? Então vejam só. Então, para cortar a autonomia da colônia, a metrópole começa a criar novos impostos, como uma forma de atravancar o avanço colonial. Tudo bem, tranquilo, vamos lá então. Volta aqui para o seu texto. Vejam só. Então, para que haja um controle maior sobre a colônia, a metrópole passa a criar novos impostos. Impostos e leis que pretendem tirar a autonomia da colônia. Ok? Vamos lá então. Ó. É importante que você entenda as 3 leis que eu vou citar agora. Tudo bem? Vamos lá então com calma, com muita tranquilidade. Primeira lei. Lei do Açúcar de 1764. Vejam só. Tudo que fosse derivado de cana-de-açúcar, inclusive o rum usado para ser trocado por escravos, deveria pagar uma taxa de impostos ainda maior. Tá? Vejam só. Qual é o objetivo da Inglaterra nesse caso? É tornar o rum mais caro, porque o imposto vai ser mais alto, dificultando a entrada de escravos na colônia. Isso o seu texto não está falando, tá? Mas é importante que você entenda. Então, se os impostos sobre a cana e sobre o rum forem mais altos, a dificuldade para entrar escravos na colônia vai ser maior. Resultado, a economia colonial vai entrar em retrocesso, sendo mais fácil para a metrópole dominar de novo a colônia. Você entendeu? Então volta para o meu esqueminha aqui. Ó. A metrópole vai criar novos impostos, por exemplo, a Lei do Açúcar, de 1764. O objetivo dessa lei é dificultar a entrada de novos escravos e, com isso, tá, ocasionar uma retração da economia colonial. Ok, muito bem. Tá? Vejam só. Outra lei importante nesse contexto é uma lei publicada um ano mais tarde, a chamada Lei do Selo, de 1765. Vejam só. Por essa lei, tudo que fosse impresso, como jornais, revistas, cartas de baralho, enfim, deveria pagar um imposto para receber um selo para poder ser comercializado. Vejam só, qual foi a jogada inglesa nesse sentido aqui? Foi dificultar a entrada de material impresso na colônia, principalmente material de origem iluminista. Pois é. Então, para evitar que o colono
lesse as novas ideias que fervilhavam na Europa da época, o governo cria a Lei do Selo. Inclusive, é até irônico pensar, porque os novos pensadores, os novos filósofos ingleses, inclusive, não chegariam até a colônia. Vejam que a metrópole quer controlar até as ideias que estão chegando nas suas colônias. Tudo bem, tranquilo, né? Outra lei importante, a Lei do Chá, publicada em 1773. Muito bem. Você está ligado que inglês adora tomar um chá, né? E os colonos ingleses que se mudaram para a América também consumiam muito chá. Só que o valor do chá começa a se tornar muito maior, porque o monopólio de comércio desse produto é transmitido para a Companhia das Índias Orientais, cuja parte do controle ficava nas mãos de mercadores holandeses. Certo? Lá em Boston, na região norte dos Estados Unidos, das 13 colônias ainda, não é? O porto de Boston é fechado e militares ingleses ocupam a cidade de Massachusetts. Ok? O que é que vai acontecer aqui? O seu texto não conta isso, mas os colonos vão se revoltar contra as novas leis vindas da Inglaterra. Vão jogar um montão de caixa de chá no mar, estragando um carregamento valiosíssimo, milionário de chá. A metrópole vai ficar muito irritada com essa história toda e vai promulgar uma nova lei, chamada de Leis Intoleráveis. E essa lei vai falar o seguinte: qualquer atitude tomada pela colônia que desagrade as ordens vindas da metrópole será combatida na base da violência. Ou seja, se a colônia, no caso tratado agora, as 13 colônias, tiverem qualquer tentativa de insurreição contra a metrópole vai agir de forma extremamente violenta. Tudo bem? Então, olha só, nós tivemos aqui 3 leis. A lei do açúcar, tá? A lei do selo, de 1765, cujo principal objetivo aqui era impedir a entrada de novas ideologias na colônia. Ou seja, o colono não podia pensar. Tudo bem? E por último, a lei do chá, de 1773, que aumentava o valor do produto consumido, muito consumido pela colônia. Resultado, a colônia se irrita, surgem então as leis intoleráveis, que falam que a metrópole vai agir de forma violenta para conter os avanços coloniais. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Muito bem, continuando. Vejam que, já que a Inglaterra adotou uma postura extremamente violenta e arbitrária e autoritária contra a colônia resolve que não quer mais passar por esses problemas, certo? Vejam só, portanto, a elite, os mais ricos na colônia, nas 13 colônias, vão se organizar, vão formar o seu próprio exército e vão lutar na guerra de independência, certo? Afinal, havia uma ideia iluminista muito popular na época que falava que qualquer pessoa tem um legítimo direito de rebelião contra a tirania. Isso, inclusive, está na Carta de Independência americana. Se você não concordar com o governo, cabe a você se organizar para tirar do poder esse governo tirano e corrupto. Tá? Isso é uma ideia tipicamente iluminista. Ok? Então entendam o seguinte: a colônia, as 13 colônias partem para a porrada, né? Estão inconformadas
com as atitudes da metrópole, vão lutar contra a posse inglesa, vão lutar contra o poder da Inglaterra, e até que uma data muito conhecida, até inclusive de nós brasileiros, né? 4 de julho de 1776, quando é promulgada a independência dos Estados Unidos. Porém, quando eu falo em Estados Unidos aqui, eu me refiro somente às 13 colônias, tá? Então, na verdade, quem vai se tornar independente é somente essa faixa litorânea, tá? Banhada pelo Atlântico. Deixa eu aumentar para que você possa ver melhor. Quem vai ficar independente é somente essa região formada pelas 13 colônias. Notem que todo o território do que vai compor mais tarde os Estados Unidos é um território que ainda não foi desbravado. Então, vai se tornar independente somente a região litorânea, banhada pelo Atlântico, formada, então, pelas 13 colônias. Tudo bem? Tranquilo? Levanta a mão aí quem não entendeu. Não vi ninguém. Bom, é o seguinte, então volta aqui para o nosso conteúdo. Ele aumenta demais. Vejam que em 4 de julho, portanto, é criada a independência, uma declaração formal de independência, tá? Que vai ser preparada por um comitê de 5 membros e é redigida por um cara importantíssimo para a história americana até hoje, chamado Thomas Jefferson. Ok? Tudo bem? Tranquilo? É isso aí. A gente volta daqui a pouco continuando com esse assunto, ok? Pessoal, por enquanto é isso aí. Valeu e até daqui a pouco.